A paz do Senhor a todos os nossos queridos irmãos, que a paz de Cristo, que o amor de Deus esteja em vossos corações. Estamos reunidos para mais um vídeo aula da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Londrina, a nossa revista da Escola Dominical desse segundo trimestre, que nós estamos falando sobre a carta aos Efésios, carta maravilhosa, conteúdo teológico profundo, maravilhoso. E tenho certeza que nessas aulas que antecedem a nossa, que é a nossa 8ª aula, você já foi edificado em Cristo Jesus. E hoje nós iremos falar sobre a nossa 8ª lição, sobre edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Nós iremos falar um pouquinho sobre a Igreja de Cristo. Essa igreja sofrida, perseguida, odiada, maltratada, mas que nunca o inimigo conseguiu destruí-la. Ela sobreviveu a tudo e a todos e continuará sobrevivendo porque ela tem um fundamento. Esse fundamento não é humano. Esse fundamento ele não é uma tradição de homens. Esse fundamento ele é uma pessoa. E esta pessoa não é nada mais, nada menos do que a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O homem-Deus, o Deus-homem, o Deus que se humanizou e veio habitar entre os homens, cheio de graça e de verdade. E ele disse que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Ele não disse que essa igreja seria uma igreja isenta de provações, tribulações, mas ele disse que nós estaríamos em constante guerra, que nós estaríamos sempre vivendo essa guerra constante contra o inferno, mas que nunca, em momento algum, o inferno prevaleceria contra a igreja. Sempre a igreja triunfou em todos os seus séculos de existência e continuará triunfando até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que essa igreja triunfou sempre? Porque é uma igreja edificada, não nos fundamentos humanos, não nas tradições judaicas, não nas tradições humanas, não nos usos e costumes de religiosidade, de religião alguma. Não. A igreja está fundamentada na rocha, que é Cristo Jesus. Essa pedra angular, que Pedro diz que foi rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para com Deus. Essa é a lição de hoje. É a lição desta maravilhosa, nesse domingo do dia 8, essa lição do dia 24 de maio de 2020, a nossa lição de número 8, em que nós iremos dar apenas aqui uma pequena pincelada nos assuntos, para que você, com os seus alunos aí na sua classe de aula, possa ser intenso, ser profundo nesse assunto que é muito edificante para nós. Então nós temos aqui o nosso texto áureo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele está falando sobre uma edificação, sobre uma pedra que era muito comum. Quando ele falava de pedra de esquina para os judeus, para a sua cultura da sua época, todos já estavam sabendo o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo que uma construção tem uma pedra principal, que essa pedra principal, essa pedra angular, ela tinha dois lados de ângulos, da qual ela era colocada como se fosse uma cunha entre o lado esquerdo de uma construção e o lado direito, e ela sustentava as bases das construções. E essa pedra, ela era a pedra principal, era a pedra que sofria todas as pressões do peso daquela construção, e ela suportava todas as pressões, tanto de baixo quanto de cima, e ela mantinha a construção intacta. Então, ele vai dizer que a pedra que mantém esse edifício de pé, que é a Igreja de Jesus Cristo, essa pedra é Jesus Cristo. Ele é a pedra
que suporta todas as pressões que esse edifício exerce sobre ele. Essa igreja edificada nele, por ele e vive para ele. Todas as pressões que são exercidas sobre esse edifício, ela vem concentrar-se em Cristo. Mas ele é a pedra por excelência, a pedra que dá sustentação a esta igreja. Nós somos chamados também de pedras vivas desta construção, mas nós somos aquelas pedras lapidadas pela graça de Deus, pela palavra de Deus, para fazermos parte desse edifício espiritual, mas que estamos sustentados, arraigados, sobreedificados numa pedra angular, chamada pedra edificada, que é a edificação desse edifício maravilhoso que é Jesus Cristo. Então nós, como pedras vivas, nós somos aquelas pedrinhas que se mantêm nesse edifício por causa dessa pedra angular, pedra chamada Jesus Cristo. A verdade prática diz assim: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. É bom nós, na nossa classe de aula nesse domingo, sermos bastante claros e objetivos que os apóstolos e os profetas da igreja de Jesus Cristo, no início da fundação da igreja, eles não tinham seus próprios princípios, as suas próprias doutrinas. Eles pautavam-se na revelação das Escrituras Sagradas. Nem Paulo, nem Pedro, nem Tiago, nenhum dos apóstolos fundamentaram a igreja pautado nos seus próprios fundamentos. Eles buscaram a revelação da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, e a partir do que a Bíblia, a Palavra de Deus revelou a eles, eles escreveram os princípios básicos da existência da igreja e normatizou tudo isso pautado no que já vinha escrito e o que era o testemunho dos antigos, da lei, dos profetas e dos salmos. Nenhum apóstolo ele fundamentou a igreja a partir dos seus princípios próprios. Não. O apóstolo Paulo, escritor aos Romanos, que eu considero o quinto evangelho da Bíblia, e também o escritor aos Hebreus, que são duas cartas com um conteúdo teológico profundo. Essas duas cartas, quando você olha para elas, elas estão todas, elas é um espelho da antiga aliança, é um espelho do que a palavra de Deus revela na lei, nos salmos e nos profetas. Nenhum apóstolo conduziu a igreja pelos seus achismos. Nenhum apóstolo escreveu cartas ou escreveu dogmas para a igreja a partir das tradições deles. Pelo contrário, Paulo foi um grande lutador contra as tradições judaicas que vieram contaminar o evangelho da igreja de Jesus Cristo nos primórdios ou no início da igreja. Então, em nenhum momento, nenhum apóstolo do Senhor, ele fundamentou a igreja nos seus achismos. Pelo contrário, toda a fundamentação apostólica da igreja está pautada nas Sagradas Escrituras e naquilo que o Senhor Jesus Cristo, nos seus 3 anos e meio de ministério, ensinou. Então, não há aqui nenhuma tradição judaico, não existe aqui nenhuma tradição apostólica que não seja pautada nas Escrituras Sagradas. Tudo aquilo que confrontava a Escritura Sagrada, tudo aquilo que confrontava o Cristo, Paulo combateu nas cartas aos Gálatas, nas cartas pastorais, combatendo as tradições, combatendo as filosofias humanas da época, toda aquela questão de invalidar a Cristo como Senhor da igreja. Então, Paulo bateu contra isso, e os apóstolos também, deixando bem claro que a fundamentação da igreja não é regras e condutas de tradições humanas ou religiosas, mas sim uma pessoa, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lemos
nessa lição deste domingo, falarmos sobre um pouquinho da trajetória espiritual dos homens. Porque quando nós olhamos para o primeiro tópico da nossa lição, quando fala sobre um edifício espiritual, nós olhamos aqui para o santuário judaico, o santuário dos judeus, que o tabernáculo foi um testemunho da presença de Deus entre os homens. O tabernáculo erigido por Moisés no deserto, esse tabernáculo, ele representava Deus no meio dos homens. Deus se fez habitar no meio dos homens através de todo um cerimonialismo judaico, de toda uma tradição judaica, e Deus quis revelar um pouco do seu caráter, da sua santidade, da sua personalidade através de todos os rituais do templo judeu. Então ele teve o seu valor no seu tempo, ele teve valor naquele tempo para aqueles que passaram a conhecer a Deus através do tabernáculo. Só que esse tabernáculo ele foi apenas uma sombra, apenas um tipo, para demonstrar que depois viríamos ser edifícios espirituais como a Igreja de Cristo. Então hoje nós temos o segundo ponto aqui, que é o santuário cristão, que é todos aqueles que se tornaram cristãos, crendo em Cristo, e tem Cristo como a sua base, como o seu alicerce, e se tornaram pedras vivas e habitação do Eterno. Todo cristão é morada de Deus. Todo cristão é um tabernáculo vivo. Todo cristão, ele é o santuário aonde o Espírito Santo habita, revelando a Cristo em nós e através de nós. Então, nós precisamos fazer esta diferenciação para os nossos alunos, dizendo para os nossos alunos da necessidade da transitoriedade do tabernáculo de Moisés. Contudo, hoje o tabernáculo de Moisés não tem mais sentido, porque hoje nós somos o tabernáculo de Deus. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo, né? E nesse mesmo tópico nós vamos falar sobre a pedra angular, que esse tabernáculo vivo, que é a igreja, ela tem uma pedra de esquina, uma pedra fundamental, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é Pedro, não é Paulo, não é Tiago, nenhum dos apóstolos. A pedra principal é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a igreja fundamentada em homens, ela está fadada ao fracasso. Toda igreja fundamentada em dogmas, em usos e costumes, em doutrinas humanas, elas estão fadadas à inexistência, à extinção. Portanto, só sobreviverá, só subsistirá aos ataques do inimigo e toda a perseguição da igreja, aquela igreja fundamentada na rocha, que é Cristo Jesus. Então, Cristo é a pedra principal desta igreja, o quarto ponto. Cristo é a pedra principal. Não existe nada em nossa igreja, pode ser a placa A, placa B, placa C, que sustente essa igreja se não for Cristo. Existem divergências culturais, existem algumas divergências de costumes, existem algumas divergências litúrgicas em algumas igrejas, mas essas divergências, elas não podem ser o carro-chefe. O meu dogma, o meu jeito de cultuar, o meu jeito de ver algumas coisas, não pode ser o carro-chefe da fé que eu professo. Se eu não tiver Cristo como base da minha fé, da minha observância cristã, a minha igreja e os seus fundamentos, e a sua liturgia, e todas as suas tradições estarão fadados a serem extintos. Porque a única coisa que pode subsistir é a palavra de Deus, porque o próprio Jesus disse que toda palavra vai se cumprir. Toda palavra vai se cumprir. Nem um jota, nem um tio vai escapar da sua palavra que não seja cumprida. Porque a sua palavra permanece para sempre. As religiões passam, os dogmas passam, os usos e os costumes passam, a cultura muda, mas a igreja permanece edificada na rocha, que é Cristo Jesus. Então nós precisamos olhar com este olhar teológico, profético e profundo, que Cristo é o centro da igreja, a cabeça da igreja, é o centro da igreja, a motivação da igreja. Cristo é tudo para a igreja. Sem Cristo não há razão de ter igreja. Portanto, nós precisamos sempre
olhar para Cristo. É certo que, como pastores, como membros dessa ou daquela igreja, nós temos alguns conceitos e princípios que são valorizados, que eles precisam ser observados, mas eles não são a regra principal da igreja. A regra principal da igreja é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não for, perdemos o nosso tempo. O segundo ponto da nossa lição é os fundamentos, ou o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O conceito de apóstolo é o enviado. Os apóstolos foram aqueles que viveram com o Senhor, ouviram o Senhor, viram a morte do Senhor, a ressurreição do Senhor e receberam instruções diretas do Senhor. Esses apóstolos foram aqueles que deram início à igreja cristã e eles vivenciaram não só o ministério de Jesus, mas como a sua morte e a sua ressurreição. E depois vivenciaram 40 dias depois da ressurreição de Jesus, as aparições inúmeras que Jesus fez aos seus apóstolos. O apóstolo Paulo é um caso singular, onde Jesus se revela a ele no caminho de Damasco. E depois ele passa 14 anos isento da comunhão da igreja em Jerusalém, até ele receber as revelações que ele recebe do Senhor, e ele é um apóstolo por excelência, um dos maiores apóstolos da Bíblia. Então, ser apóstolo nos dias de Jesus precisava desses princípios: ter andado com o Senhor, vivido com o Senhor, visto a morte do Senhor e a ressurreição do Senhor, e visto o Senhor ressurreto. Então, esse conceito apóstolos, nesses dias, era preciso ter passado por esse tipo de experiência. Então, o que era a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos, o segundo ponto aqui, era o ofício que eles se ocupavam em revelar Cristo através das Escrituras. Eles eram versados nas Escrituras Sagradas. Os apóstolos tinham a missão de comprovar Cristo nos Salmos, na Lei e nos Profetas. Eles não tinham nenhuma doutrina que fosse fora desse tríplice aspecto: leis, salmos e profetas. E aquilo que Jesus ensinou nos seus 3 anos e meio de ministério. Portanto, os apóstolos tinham esta missão de edificar a igreja pautada nas Santas Escrituras. Porque o próprio Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. O próprio Jesus disse que vocês dizem que conhecem as Escrituras e não querem vir a mim, para que creiam, porque as Escrituras que testificam dele. Então, em momento nenhum, Jesus, no seu ministério, ele fez e falou coisas que não fossem comprovadas nas Escrituras, na lei, nos profetas e nos salmos. Então, jamais os apóstolos do Senhor Jesus fizeram nenhum tipo de doutrina ou inventaram coisas que não pudessem ser comprovados pela lei, pelos profetas e pelos salmos. Por isso que a doutrina dos apóstolos, elas não são doutrinas pessoais, elas são doutrinas pautadas nas Escrituras Sagradas. Muito bem. Então, aqui o testemunho dos profetas, nosso autor disse que não eram os profetas só do Antigo Testamento, mas os profetas da igreja, como era Gaio, eram outros profetas. A igreja, ela foi cheia de profetas no primórdio dos seus primeiros séculos. A igreja vivenciou momentos maravilhosos, onde muitos homens de Deus, muitos profetas profetizaram em nome do Senhor, e foram os profetas que conduziram a igreja junto com os apóstolos. Então, tinham testemunho não só dos apóstolos, como também dos profetas. Muito bem, dos profetas do Antigo Testamento e também dos profetas do Novo Testamento. A terceira tópico da nossa lição é sobre edificados para a morada de Deus. Enquanto que o primeiro tópico fala do tabernáculo de Moisés, enquanto que o segundo tópico fala do conceito dos apóstolos, o conceito de apóstolo, de doutrina, de fundamentos, aqui no terceiro tópico nós iremos ver sobre o edifício bem ajustado. Que edifício é esse? É o edifício, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essas pedras que somos nós, pedras vivas, que somos edificados para sermos o edifício da casa de Deus,
lapidados pela graça de Deus, lapidados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E somos igreja viva, uma igreja que está sendo edificada, uma igreja não pronta ainda, viu? Vale a pena dizer isso para os nossos alunos, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, sem mácula, sem mancha, sem ruga, preparada para ser arrebatada, essa igreja está em constante preparo, em constante trabalho da graça de Deus, lapidando as nossas vidas, cuidando das nossas vidas, fazendo com que nós melhoremos a cada dia, fazendo com que nós possamos abandonar o pecado a cada dia, para que possamos ser uma igreja viva. A igreja nunca esteve pronta, ela não está pronta, ela é uma igreja em constante aprendizado, em constante mudanças, em constante aperfeiçoamento. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela começando lá no Calvário, inaugurada no dia de Pentecostes, ela só estará pronta no dia de que a trombeta soar. Então, aqueles que estiverem em Cristo preparados subirão ao encontro do seu esposo, a saber, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então nós somos chamados para sermos um edifício bem ajustado, para sermos templos do Senhor, templos do Senhor. Jesus disse a essa mulher samaritana, né? Virá dias em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque existia uma briga religiosa nos dias de Jesus com os samaritanos e os judeus. Os samaritanos diziam que em Gerizim deveria adorar a Deus naquele templo. Os judeus diziam que em Jerusalém. Mas Jesus disse nem em Jerusalém e nem em Gerizim, mas em espírito e em verdade. Então, não é um templo, não é a placa de igreja que identifica a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é formada por várias placas de igrejas. Deus tem seu povo em todos os segmentos espirituais. Eu tenho visto aí muitos pastores, muitas pessoas dirigentes de algumas igrejas que pregam o exclusivismo da sua religião. Oh, quanta bobagem, quanta falta de conhecimento bíblico. Meus amados irmãos, Deus tem um povo na face da terra que você não imagina o quanto está esparramada a igreja do Deus vivo. Esta igreja, ela não está enclausurada dentro de quatro paredes, dentro de um dogma, de um segmento, de uso e costume, de uma tradição humana. É muito pequeno isso, querer colocar Deus dentro de uma caixinha da religião. Se você faz isso, você não conhece o Evangelho, você não conhece Cristo, você não sabe o fundamento da igreja, você não sabe o fundamento do cristianismo. O fundamento do cristianismo é uma pessoa, não é uma placa de igreja. Amo a minha igreja, sou Assembleia de Deus desde que me conheço por Cristo, desde que conhecia Cristo. Mas seria um louco dizer que sou paladino da verdade, que a nossa igreja é a melhor nisso ou naquilo. Jamais. Eu seria um louco fazendo isso. Eu tenho consciência de que Deus tem esparramado dos quatro cantos desse planeta Terra uma igreja vitoriosa, lavada e redimida do sangue de Jesus, independente da placa em onde ele está inserido. Porque o Evangelho não é uma religião. O Evangelho é a vida eterna na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Enquanto que as religiões tratam dos pecados, o Evangelho trata dos pecadores. As religiões têm por costume criar dogmas, segmentos, criar regras, costumes, para tratar os pecados dos homens. Mas o Evangelho não faz isso. O Evangelho trata o homem. Depois que ele cura o homem, transforma o homem, o pecado por si só se resolve na vida do homem. Enquanto que muitos de nós, como religiosidade, essa religiosidade nossa, nós procuramos salvar o homem de fora para dentro. O Evangelho transforma o homem de dentro para fora. Quando o Evangelho transforma a vida do homem, os usos e costumes, dogmas, tradições caem por terra. Porque isso é de menos. Nós precisamos crer no Evangelho do Cristo centro da igreja, aquele que sustenta a sua igreja pelo seu eterno poder. Então nós somos a morada do Altíssimo. Na conclusão dessa lição, gostaria que você deixasse bem claro para os seus alunos
porque existe uma tradição, existe um fundamento, desculpa, não uma tradição, um fundamento que é o alicerce principal da igreja. É a pedra angular, a pedra de esquina, a rocha eleita, rejeitada pelos homens, mas preciosa e eleita para com Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe a sua classe bem ciente disso. Ensine a sua classe que o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho não é uma regra. O Evangelho não é um conceito de regras e costumes. O Evangelho é a revelação de uma pessoa, pautada nas Santas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. E a nossa pedra, a nossa rocha eleita, o nosso sacerdócio real. Ele é o nosso sacerdote por excelência. Que Deus abençoe, uma boa aula a todos e que Deus possa revelar essa verdade no coração de cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e tenha uma boa aula a todos. Amém.